Larga o nosso entendimento acerca da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nem tudo termina quando acaba. Um jogo de futebol acaba quando o juiz apita e aponta a mão para o centro do campo. Uma eleição, ela acaba quando acabam-se as contagens dos votos. Um concurso musical termina quando é então divulgado o ganhador. Porém, nem sempre quem ganha vence e nem sempre onde tudo termina acaba. Histórias podem ser reescritas, esperanças podem ser renovadas, tragédias podem ser consideradas oportunidades. Fracassos e percas também podem ser consideradas vitórias e ganhos. Depende do contexto e depende de quem atua nesse contexto. Como que isso é possível? Só é possível porque Deus é quem tem a última palavra na nossa vida. Deus, ele não se limita a alguém que apita e diz que acabou. Não. Deus, ele tem todo o controle, ele é o Todo-Poderoso e ele é soberano. E a Bíblia diz que para tudo que ele faz, existe um propósito debaixo do céu. John Piper, num livro maravilhoso que o pastor me emprestou, ele fala sobre os planos de Deus, sobre esse contexto, e ele vai falar que por trás de toda a providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Por trás de toda a provação, por trás de toda a luta, existe um propósito maior. Existe o Senhor dizendo, eu sei o que eu estou fazendo, lá na frente você verá. O livro de Ruth é um livro que fala sobre isso. Um livro que fala de resgate. Um livro que fala de um Deus soberano, de um Deus provedor e de um Deus cuidador. Teve um dia que alguém decretou o fim da vida de Jó. Jó perde a sua família, perde os seus bens, perde os seus filhos, seus amigos, perde tudo. Mas ele exalta ao Senhor no final do livro de Jó, dizendo que eu sei que tudo podes, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aqueles que decretaram o fim de Jó tiveram que ver Deus restituindo em dobro aquilo que Deus tinha para ele. Por trás de uma carrancuda provação, esconde-se uma face sorridente do Senhor. O livro de Ruth, não sei quantos aqui já leram, é um livro fascinante. É um livro muito cativante, um livro que fala de cuidado, de amor, mas também um livro que fala de esperança. O livro de Ruth são só 4 capítulos, poucos versículos, se você ainda não leu, leia. Ele começa com a tristeza da morte, mas ele termina no capítulo 4, como nós acabamos de ler, com a alegria de um nascimento. Ele começa com 3 enterros e ele termina com um casamento. Sabe por quê? Porque é Deus em quem escreve os últimos capítulos das nossas vidas. Eclesiastes 7:8 vai nos dizer que o fim das coisas é melhor do que o início. Há alguém que fala que o que conta não é como começa, mas é como termina. Com Deus, irmãos, mesmo que algo pareça ter terminado, pode simplesmente estar começando. O que parece ser o fim de algo, Deus pode estar dizendo, eu estou começando nesta hora uma grande história. E é sobre isso, sobre esses pensamentos que nós podemos aprender no livro de Ruth, que é o que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Quais são as lições que o livro de Ruth pode nos ensinar? É a primeira, e eu entendo que ela se centraliza, destaca em o poder de um Deus que tem o controle de todas as coisas, de um Deus que é o Senhor da história e um Deus que é capaz de renovar a esperança de um coração, ainda que esse coração esteja perdido. É baseado nisso que eu quero falar com os irmãos, mas como que começou essa história? Não sei se você conhece a história deste livro de Ruth, mas a Bíblia nos fala que naquela época, na época dos juízes, se você ler o último versículo de Juízes 21, você vai dizer que naquela época não havia rei em Israel.
cada um fazia o que lhe parecia certo. Era esse contexto, o contexto de uma completa instabilidade, uma instabilidade política, uma instabilidade de autoridade, uma instabilidade moral e, por que não também dizer, uma instabilidade social. Parece muito com o tempo que nós vivemos hoje. Foram 350 anos de muitas turbulências em Israel, essa época chamada a época dos juízes. E aqui então nós começamos a entender a história de Ruth, de Noemi e de Boaz. Esses três personagens que saltam os olhos, que irão nos ensinar muito aqui nessa noite. A primeira questão aqui é que na época dos juízes houve uma fome na terra. Não foi em uma região, não foi em uma cidade, a Bíblia diz que houve uma fome na terra. Muito interessante observar que hoje também existe uma pandemia global. Existe algo que está atingindo todas as nações, os pobres, os ricos, os mais abastados, não independente da raça, da cor, a pandemia atingiu a todos, e naquela época houve uma fome que também atingiu a todos, e então essa família, diante desta fome, começa a viver uma sucessão de dramas, uma sucessão de problemas, e o primeiro deles, lógico, é a fome. A fome é o combustível para uma pessoa sobreviver. Sem comida não há vida, sem alimento não há vida, não há como sobreviver. E interessante é que acabou o pão, acabou a comida em Belém, que significa a casa de pão. Na casa de pão acabou o pão, na casa chamada Belém, na cidade de Belém, em toda a terra surge uma fome. Esse é um drama que aquela família vive. Um outro drama é a fuga. Diante desta fome, eles tomam uma decisão: nós vamos sair daqui e vamos para uma outra região. E a Bíblia fala que eles se foram para um lugar chamado Moabe, as terras de Moabe, procurando ajuda, procurando pão, procurando resposta. Eu não sei o que eles tanto procuravam, mas eu sei que essa decisão de sair, de fugir, logo à frente, significaria grandes percas para aquela família. Em vez de esperar em Deus, de enfrentar a crise, eles decidem fugir com a sua família. Elimeleque decide fugir com a sua família. Moabe era um lugar que era um planalto que ficava a leste do Mar Morto, 80 quilômetros ali de Belém. Eles pegam as suas malas e partem para lá, procurando sobrevivência. Porém, o povo que morava em Moabe eram os descendentes de Ló, era um povo que adoravam ídolos, era um povo idólatra, um povo que não se admitia fazer parte da congregação de Israel. Além de um povo idólatra, também era um povo opressor. E Elimeleque e sua família decidem ir para esse lugar. E o outro drama que aquela família vive, que é o drama da morte. Eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Vamos ler o livro de Ruth em alguns textos. Na palavra de Deus, no capítulo 1, no verso de número 3, a Bíblia fala que morreu. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, tendo uma sendo chamada Orfa e a outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreu também Malom e Quilion, que eram os filhos. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Por uma decisão de querer fugir, porém para um lugar errado, por uma decisão de não querer esperar a intervenção divina, eles escolhem a morte. Uma mulher que talvez começa aquele dia com o seu marido e com os seus filhos, ela vê o seu marido morrer, e depois de um tempo, ela vê também os seus filhos, Malom e Quilion, também morrer. E a Bíblia fala que ela ficou sozinha. Tudo parecia ter acabado. De fato, parece que tinha chegado o fim daquela história. Uma mulher sem marido naquele contexto, e uma mulher sem filhos naquele contexto, era uma família sem descendentes, era uma mulher sem esperança, e era uma mulher que não sabia como seria a sua vida. Ela teria que ter o sustento sendo feito por outra pessoa, e por isso o desânimo, a desesperança assola o coração de Noemi, e então naquela casa só fica ela e as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Só que depois de um tempo, a Bíblia fala no versículo 6, que quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, ela decidiu voltar. Só que agora a mulher que volta não era mais a mesma mulher que estava saindo.
A mulher que estava saindo, ela estava saindo com a sua família completa. Talvez a mulher que estava saindo, era uma mulher que saía com a esperança renovada. Lá vai ter pão, lá vai ter alimento, lá vai ter vida. Mas a que hora essa mulher volta, ela volta diferente, ela volta sem a família, ela volta desesperançosa, ela volta sem qualquer perspectiva de vida. E diante disso, a Bíblia fala que ela olha para suas noras que tinham ficado e fala: olha, a minha vida acabou, eu não tenho mais sentido de viver, eu quero que vocês me larguem, eu quero que vocês sigam os seus caminhos. E ela insistiu e aquelas duas moças choraram em alta voz, a Bíblia fala, e a Bíblia diz que ela insistiu com elas e Orfa voltou para casa. Mas a Bíblia fala que, porém, Ruth ficou com ela. Ruth acreditava que ainda tinha esperança. E aí, então, meus irmãos, diante desse contexto, a gente vai tirar para nós aqui algumas lições muito importantes sobre a família e sobre a vida. E a primeira delas é que a vida é feita de provações e também de escolhas. Nesse texto, não há como negar que na vida nós vamos enfrentar provações. Eu não tenho como escolher quando elas chegarão, mas eu posso escolher como eu passarei por elas. Eu não tenho como saber quando o problema vai bater na minha casa, porque ele vai bater. Mas eu posso aprender como lidar com eles. As provações, elas sempre farão parte do contexto familiar. Jesus sempre falou, não vai ser fácil. Eu preguei aqui na última quinta, dizendo que chega um dia na família que o vinho acaba. Chega um dia na família que a alegria se esvai. Chega um dia na família que a tempestade chega, que a conta tem que ser paga e você não tem dinheiro para pagar. Chega um momento na sua vida que você olha e você começa a perder coisas como aquela mulher chamada Noemi começou a perder. Ela perdeu seu marido, ela perdeu seus filhos, mas muito mais do que isso, aquela mulher perde o sentido, a vontade de viver. Mas é inegável a gente entender que todos nós vamos passar por problemas. Eu tenho certeza que se eu perguntasse quantos aqui estão enfrentando crises, eu tenho certeza que muitas pessoas levantariam a mão. Porque a vida é assim. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai passar por dramas, você vai passar do contexto familiar por dificuldades, só que Noemi decidiu lidar com isso fugindo. Junto com seu marido, eles resolvem fugir. E meu irmão, fugir nem sempre será a melhor escolha. Tem muita gente que está passando por dificuldade e fala, eu vou embora de Ocoporanga. Tem muita gente que talvez está com problema no casamento, fala, eu vou embora dessa casa, porque acha que na fuga vai encontrar resposta. Um dia, um profeta chamado Elias decidiu fugir, e o Senhor fala, volte pelo mesmo caminho, porque não é fugindo que você vai ter resposta, não é fugindo que você vai encontrar o que eu quero, não, volte pelo mesmo caminho. E Noemi, Elimeleque e a sua família escolheram fugir. Fugir pode ser algumas vezes, irmãos, paliativo, mas nunca vai resolver o problema. Você vai ter que encarar o problema que acontece na sua vida. É interessante olhar porque o texto do versículo 6 fala que Noemi ouviu dizer que o Senhor veio ao auxílio do povo. Eu não sei quanto tempo demorou, mas o Senhor veio. Se eles tivessem encarado o problema, se eles tivessem ficado em Belém, na casa do pão, que momentaneamente faltou pão, mas chegaria uma hora que o Senhor iria intervir, iria mandar o alimento, mas eles falam, não, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou fugir. E um estudioso, um teólogo, Wisby, ele fala que os problemas, quando eles surgem na nossa vida, a gente pode lidar com eles de 3 maneiras, suportando, fugindo ou usando eles para que a gente aprenda. Noemi, Elimeleque e a sua família tomam escolhas erradas. E com isso eles escolhem morte para sua casa. A família de Noemi decidiu fugir para buscar sobrevivência e ela acaba encontrando morte. Se tivessem esperado, o pão tinha chegado. E tem situação na nossa vida que a casa está um caos e você fala, eu vou embora daqui, mas o Senhor está te dizendo, cuidado com escolhas erradas, porque essas escolhas erradas poderão levar a sua família à destruição. Porque o Senhor fala, espere por um momento, o que você está passando não vai durar a vida inteira. A humanidade está passando uma pandemia, mas eu tenho certeza, não vai durar uma vida inteira. É um processo, é um propósito que o Senhor tem, é uma fase, mas ela vai passar.
Só que o problema é que a gente não consegue esperar, a gente quer dar uma forcinha, a gente quer fugir. A vida é feita de escolhas, irmãos, e se você escolher errado, você vai pagar um preço caro. Noemi entendeu que ela escolheu errado, e ela decidiu voltar. Ela volta, mas o seu coração agora está ferido. Ela entende que se tivesse ficado, talvez poderia ter sido poupada a vida do seu marido, porque os moabitas eram um povo perigoso. Ela resolveu voltar, mas agora ela vai ter que colher as consequências. Uma mulher agora que está abatida por causa de uma escolha errada, uma decisão errada, e agora ela vai ter que lidar com as consequências, porque é o que acontece entre uma escolha errada e uma decisão de voltar. No meio do caminho existem as consequências. E a consequência foi para Noemi de viver uma vida amarga, de viver uma vida desencorajada e viver uma vida talvez até sem esperança nenhuma. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Eu estou escolhendo esperar o agir de Deus na minha casa, mesmo que hoje falte pão, mesmo que hoje tenha um drama, uma crise instalada, ou estou escolhendo fugir? Fugir revela fazer aquilo que Deus não pediu para fazer. O que nós estamos fazendo? Aquela mulher volta e no versículo 20 do capítulo 1, o povo começa a observar ela voltando, e aí ela fala: ei, não me chamem mais de Noemi, não me chamem, melhor que vocês me chamem de Mara, porque o Deus Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga, e Mara significa amarga. Uma mulher que sai de casa com o nome Noemi, agora é uma mulher que se instala e se diz Mara, porque é uma mulher que está sem esperança, uma mulher com a vida amarga, porque esse é o resultado de alguém que está conformado com o fim da sua família. Ela está dizendo: não tem mais jeito. Eu entrego os pontos, porém, nem tudo termina quando acaba. No capítulo 2, surgiu Ruth e Boaz. E a segunda lição para nós aqui nessa noite é que a vida, irmãos, ela é feita de encontros inesperados, que nos levam a viver propósitos extraordinários. Surge Ruth diante de Noemi falando: eu não vou te deixar. Surge Ruth falando: ei, minha sogra, eu não vou te abandonar. Eu não sei o que vai acontecer com a gente, mas ela faz uma declaração no capítulo 1, aonde que fores eu irei, aonde que ficares eu ficarei, porque o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, e onde morreres eu morrerei, e ali eu serei sepultada. Ela fala: eu estou contigo, para o que der e vier. Estou dando a minha lealdade e o meu compromisso, eu não vou desistir, sob os riscos de Ruth perder o seu futuro, porque Noemi não tinha mais filhos para dar para ela, para que ela se casasse. Sob risco, talvez, de não ter mais esperança do futuro, mas Ruth fala: eu vou ficar. Eu vou lutar por essa casa, eu não vou desistir. E no capítulo 2, o verso 1, Noemi fala: ei, Ruth, tem um parente meu, parente do meu marido, homem rico, influente, o nome dele é Boaz. E Ruth falou para Noemi assim: eu vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Ela não falou que ia na casa de Boaz, ela não falou que ia procurar Boaz, ela falou que vai sair para a casa que alguém permitir. Ela procurava um sustento para a sua casa. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Encontros inesperados que nos levam a viver propósitos extraordinários. Uma mulher que sai de casa simplesmente para querer trabalhar, mas Deus estava lá do alto do céu falando: você vai encontrar o homem que você se casará. Você está saindo de casa hoje, não sabe o que vai acontecer, mas eu já vi lá na frente. Porque eu sou o Senhor da história, e com Deus não existe destino, com Deus não existe acaso, com Deus existe propósito, e tudo que acontece na minha e na sua vida, meu irmão, é para nos dizer que Deus tem um propósito. Ruth e Boaz não tinham ideia do que estava por vir, mas Deus já tinha tudo escrito na sua memória, na sua mente, e Ele falou: vocês não sabem, mas agora eu estou proporcionando esse encontro que parece ser casual. Mas tem um propósito muito, muito claro aqui. Deus não escreve certo, irmãos, por linhas tortas, como diz o ditado popular, não. Deus, Ele é perfeito, e tudo o que Ele faz é perfeito, porque Ele é o Senhor da história. De repente, Ruth resolve sair de casa para trabalhar.
E participa da casa daquele que seria o seu resgatador, o seu remidor, o homem que seria o responsável por continuar a linhagem de Noemi. A Bíblia fala que aquele homem, ele teria ali para frente, quando ela se encontrasse com ele, um papel importante de não deixar uma história acabar. Naquela época, quando a mulher perdia o marido, quando ela perdia os seus filhos, precisava alguém da família tomar conta. Essa função era de resgatador ou de remidor. Para isso tinha que procurar um parente. Porque senão ela ia ficar desamparada, essa pessoa iria ser responsável por cuidar das terras, por prover, tanto por sustento como emocionalmente, uma vez que a mulher não podia trabalhar. Essa era a função. Boaz não sabia, mas ele seria essa pessoa. Deus tem um propósito em tudo, irmãos, por mais caótica que seja a situação. O tempo que a gente vive hoje é um tempo caótico, sim, mas eu acredito muito que Deus tem um propósito em tudo isso que nós estamos vivendo. Porque eu acredito que com Deus não existe casualidade. Deus, ele tem tudo já preparado. A grande questão é que nós não contemplamos o propósito quando nós estamos vivendo o processo. Porque a nossa visão é limitada. Ruth simplesmente olhou que tinha espigas e tinha um lugar para trabalhar. Deus estava olhando lá do céu falando, esse é o homem que você vai se casar. Eu, quando eu estava trabalhando no Cicobi, não tinha ideia do que Deus tinha para a minha vida. E como eu já disse aqui à igreja, eu estava vivendo por anos na minha vida por um processo. Até que um dia eu entendi que fazia parte de um propósito. Mas foi necessário eu ir para São Gabriel da Palha, foi necessário eu passar por tudo que eu passei, para que eu entendesse que o que Deus tinha para mim era muito melhor do que os meus planos, porque a palavra de Deus fala, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aquilo que eu julgava bom, Deus julgava excelente, aquilo que eu julgava interessante, Deus falou, eu tenho algo muito melhor, porque Deus é o Senhor da história, e Ele não tem de repente, com Ele não tem casualidade, porque com Ele tem propósito. E qual é o propósito de Deus para a sua família, irmão? Qual é o propósito de Deus para a sua casa? A grande questão é, Deus tem propósito de abençoar as famílias? Tem, mas Ele vai permitir que você passe por situações difíceis, para que você entenda lá na frente, aonde isso vai te levar. Ele permitiu a família passar pelo luto. Ele permitiu a família sair de casa. Ele permitiu a família sepultar os filhos, para que lá na frente, Ruth tivesse uma oportunidade de encontrar com Boaz. Encontros inesperados que nos levam a viver propósitos extraordinários. O que Deus estava fazendo com Ruth e com Boaz ali é que eles iriam se encontrar, parecia ser algo assim, talvez até de um destino, casualmente, mas o que Deus estava olhando lá do céu é, vocês vão se casar, vocês terão um filho, e esse filho se chamará Obed. Obed será pai de Jessé, e Jessé será pai de Davi, e Davi é da linhagem, da genealogia de Jesus. O que parecia uma mulher que saiu para trabalhar e colher espigas, Deus estava falando, o que vocês estão fazendo hoje, daqui a 1000 anos é o que eu vou fazer, por amor a toda a humanidade, mas começa agora no processo, porque eu já estou olhando lá na frente o propósito. Deus não tem, irmãos, farinha de condão, nem bola de cristal. Deus sabe de tudo. Ele é onisciente. O plano de Deus para aquela família era extraordinário, por quê? Porque Ele revelava o Messias. O plano de Deus para aquela família apontava para Jesus, mesmo que essa história estivesse ainda há muitos e muitos anos para acontecer. Obed nasceu e dele também continuou a genealogia e a linhagem de Davi, porque sabe por quê? Porque o que Deus faz é perfeito. O que eu faço é imperfeito, aquilo que eu consigo olhar com os meus olhos é limitado, mas o que Deus faz transcende o ilimitado. Por isso que eu posso entender, meu irmão, que nem tudo termina quando acaba. Noemi achou que a família estava acabada, Ruth falou, não, tem algo a mais. Ela confiava no Senhor, ela entendia, e aí a Bíblia fala no versículo 5 do capítulo 2, que Boaz chegou na plantação e falou assim, a quem pertence aquela moça? Ele não perguntou quem era, ele perguntou de quem ela é. Porque no coração dele, algo estalou e falou, essa mulher vai ser minha.
Eu não sei porque ela tem dono. Ela já tem um remidor, ela já tem alguém que vai suprir e prover. E aí o pessoal contou a história para ele e falou assim, ela é nora de Noemi, viúva que perdeu seu marido. Parecia ser uma pergunta casual, mas era Deus cuidando de todo o processo, de todo o propósito. Meu irmão, não desperdice os processos que Deus está permitindo você viver hoje na sua casa. Não desperdice os processos que o Senhor tem permitido você viver na sua família, porque esses processos apontam para algo maior, apontam para o propósito de Deus. Encontros inesperados nos levam a viver propósitos extraordinários. Em último lugar, essa história me ensina também que a vida é feita de recomeço e de esperança. Boaz chega para Ruth e fala, ei Ruth, eu entendi a sua história, fique aqui com a gente. Fique lá no lugar onde as servas trabalham, para você não ser molestada. Eu vou cuidar de você. Eu não sei o que aconteceu, mas me falaram aqui e eu vou te falar. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. Versículo 12 do capítulo 2. Uma mulher estrangeira, moabita, encontrou refúgio em Israel. Uma mulher que talvez estava sem esperança de um futuro, encontra asas de refúgio em Deus. Uma história que tinha tudo para acabar, Deus agora apresenta um recomeço, porque a vida nossa é assim. Tem provação? Tem. São escolhas? São. Tem momentos difíceis? Sim, mas a vida também é feita de recomeços. E aquela mulher então começa a conversar com Boaz. Aquele encontro que parecia ser casual, agora vai mudar o destino de Ruth, mas também de Noemi. Tudo isso somente é possível porque Deus é soberano. E também é possível porque Ruth teve uma atitude de não desistir, de não se abater. Ela falou, eu vou trabalhar, eu vou procurar um lugar, porque nós não vamos morrer de fome. E o que nós temos feito, meus irmãos? Diante desse caos que a gente vive, diante dos dramas que a gente vive na família, quais têm sido as nossas atitudes? Ruth fala, eu vou sair de casa, e esse ato dela de sair de casa e ir trabalhar, foi o que mudou toda a história. Porque quando ela sai de casa, ela está saindo direto para o propósito que Deus tinha para ela. E você ficando em casa murmurando, você não vai viver o propósito de Deus na sua vida, meu irmão. Você ficando em casa chorando, lamentando, como Noemi fez por muito tempo, você não vai viver a transformação que Deus tem. Você vai continuar no processo, mas o que Ruth falou é, eu vou sair de casa e eu sei que eu vou encontrar a provisão do Senhor. Saia de casa, tenha uma atitude e você vai sair, não é para qualquer lugar. Ela sai e a palavra de Deus diz que ela encontra as asas do refúgio do Senhor. No meio de um ambiente triste e talvez de falência, ela encontra refúgio. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É Deus que é. O mundo não vai conseguir te dar esse refúgio. Os remédios não vão conseguir te dar esse refúgio. A sua experiência não vai conseguir te dar esse refúgio. Por isso que o Ruth falou, eu vou buscar refúgio em Deus. E Boaz chega para ela e fala assim, ei, Ruth, que Deus te abençoe ricamente, porque você fez a coisa certa. Você está decidido recomeçar a sua vida. E é interessante, quando a gente vai avançando no livro, no capítulo 3, chegou Noemi e perguntou para ela assim, minha filha, me fala o que é que aconteceu. Aí ela conta, eu cheguei e encontrei o homem quem trabalhei hoje chama-se Boaz, capítulo 2, perdão. E Noemi exclamou no versículo 20, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e honroso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, ele é um dos resgatadores. Agora, a esperança que estava no coração de Ruth, também faz parte do coração de Noemi. Porque quando você toma uma decisão certa em casa, irmão,
quando você decide sair de casa, ir de encontro ao propósito, quando você levanta as suas pernas e vai caminhar, procurar direção, procurar refúgio, todos aqueles que te cercam também são contagiados com isso. Assim como também, se você ficar em casa murmurando e chorando, todo mundo também vai fazer a mesma coisa. Por isso que Ruth me ensina que embora o coração de Noemi até aqui tinha sido totalmente dilacerado, com o simples fato dela contar um relato, ela falou, eu achei Boaz, e ela falou, ele é o nosso parente. O coração de Noemi também é revigorado. O coração de Noemi agora toma conta dela, é o ânimo, e ela fala, parece que agora as coisas vão mudar. Nós precisamos ser agentes da esperança, irmãos, porque profeta do caos já tem demais. Ruth sabia que ela estava dizendo ali oi, minha sogra, não acabou não, quem eu encontrei foi Boaz. E Noemi também se enche com aquela esperança, porque uma atitude correta e perseverante resulta no transbordar de esperança para todos aqueles que estão à minha volta. Seja um agente da esperança. E você começará a viver os recomeços, e a chama do Senhor ardendo o seu coração e renovando a esperança. E Noemi então agora começa a ficar empolgada, e no capítulo 3 ela chama a sogra, a Ruth, e fala assim, Ruth, eu vou te dar um conselho, porque agora eu vi que o negócio vai acontecer, eu sei que agora Deus está com a gente, Boaz está aí, eu sei que é o resgatador, eu vou te ensinar, olha, passa um perfume, veste uma bela roupa, você vai sentar, deitar aos pés dele, vai descobrir o pé dele, e fica quietinho, não faça nada até ele acordar, depois que ele tiver comido e bebido. E Ruth fez a mesma coisa que ela tinha ensinado, foi lá, vestiu, passou o perfume, melhor roupa, foi lá, se deita nos pés, exatamente como a sua sogra tinha falado. Isso que ela fez, me ensina que ela deu um passo de fé, e um passo de fé antecede o agir de Deus. Porque no capítulo 3, a Bíblia fala no versículo 18, que disse então Noemi, agora espere minha filha, porque até saber o que acontecerá, sem dúvida, aquele homem não vai descansar enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Ela obedeceu a orientação de uma mulher que agora estava cheia de esperança. Ela poderia ter falado, não, mas eu estou com vergonha. Ela poderia ter falado, não, mas é o meu Senhor, eu não posso fazer isso. Não. Ela falou, eu não sei o que isso vai acontecer, mas eu vou obedecer, eu vou dar um passo de fé. Meu irmão, para você viver o recomeço de Deus na sua loja, o recomeço de Deus no seu casamento, o recomeço de Deus na sua família, no seu relacionamento, você vai precisar dar um passo de fé. E esse passo de fé não é uma fé completamente burra, não, mas é uma fé que sai com direção. É uma fé que sai com a palavra, e o Senhor tem nos dado palavras aqui diante da igreja por várias vezes, mas infelizmente a gente tem negligenciado essa direção, e a gente tem falado, eu sei o que eu estou fazendo. Ruth falou, eu vou dar um passo de fé e eu vou obedecer, exatamente. E então aqui, meus irmãos, no capítulo 9, do verso 4, aquilo que era só uma esperança se torna realidade. A Bíblia nos fala que Boaz então, ele se torna o resgatador daquela família. Antes disso, ele tinha procurado alguém que era mais próximo do que ele, de parentesco. Ele chegou, contou a história, o rapaz, a Bíblia não fala o nome dele, ele ouviu tudo, falou, tá bom, eu resgato. Aí ele falou, mas também você vai ter que adquirir as terras, mas vai levar Noemi, Ruth, vai todo mundo. Aí ele foi e desistiu, porque o plano de Deus era maior do que a vontade daquele homem. Ele desistiu porque era Deus dizendo, não é com esse que Ruth vai casar, não, é com Boaz. Porque o que eu tenho com Boaz e com Ruth transcende aquilo que era da época dos juízes. Ele estava já pensando na linhagem de Davi e também em Jesus Cristo. E a Bíblia fala então que o homem dá o direito para Boaz resgatar, e naquela época a Bíblia fala que em Israel, para que algo acontecesse, para que esses negócios fossem oficializados, a transferência de propriedade, a pessoa tinha que tirar a sandália e entregar para o outro. Era o costume. E a Bíblia fala que aquele homem tira a sandália e entrega para Boaz, falando, adquira você mesmo. E aqui, aquilo que parecia só uma esperança, se torna realidade. Aqui, aquele encontro casual de alguém que tinha olhado e falado assim, não deve ser nada, a quem pertence aquela moça?
E agora acontece o que no versículo 9? Vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth. Encontros inesperados apontam para propósitos extraordinários. Agora a esperança acontece. Agora o recomeço acontece e ele fala, a partir de hoje, Noemi vai ser resgatada. A partir de hoje, ela vai ter a sua descendência mantida. A partir de hoje, o ânimo não vai se apartar. A partir de hoje, nós vamos nos casar, Ruth. Nós vamos ter filhos, Ruth. E o filho que esse povo tem, que esse casal tem, chama-se Obed, que era parte da promessa messiânica, que Ruth naquele instante agora, ela entra para o grupo seleto de pessoas que fariam parte da genealogia de Jesus, através de Davi. Em Mateus 1, 5, 6 fala que Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ela estava lá 1000 anos depois. Mas um dia ela resolveu sair de casa. O recomeço chegou para Ruth, o recomeço chegou para Boaz, porque ele encontrou a mulher, o filho da promessa. E ele também, o recomeço chegou para Noemi. O que antes parecia ser o fim, Deus fala, eu estou apenas começando uma grande história, porque Deus é Deus de recomeços. Deus é Deus de esperanças renovadas. E o que você tem que fazer nessa noite, meu irmão, é falar como profeta, trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Talvez hoje você está como Noemi do começo. Talvez hoje você só contempla a morte. Talvez hoje você só contempla a crise. Só contemple a dor, a tristeza, a solidão. Talvez esse seja o seu coração. Mas se você entender que nesse processo tem algo maior de Deus no futuro, se você obedecer, sair do seu lugar, da sua zona de conforto, você vai ter a sua saúde, a sua esperança renovada, como aconteceu com Noemi. A Bíblia fala que ela começou a pôr o menino no colo, passou a cuidar dele, e as mulheres da vizinhança celebraram, falando, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed, e este foi o pai de Jessé e pai de Davi. Noemi agora não chora, Noemi agora celebra. E é o que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Ele quer celebração na sua casa. Ele quer restauração na sua casa. Com Deus, nem tudo termina quando acaba. Passe a olhar a vida sob a perspectiva dos olhos de Deus, e você vai ver que aquilo que parece ser amargo, ela se chamou Mara, depois se torna doce. Quando você passa a enxergar a vida com os olhos do Senhor, você vai ver que aquilo que parece morte, Ele transforma em vida. O que parece falência, Deus derrama provisão. Meu irmão, talvez hoje decretaram a falência da sua casa. Mas em nome de Jesus, você viverá a provisão de Deus na sua família. Porque quem decide o último capítulo não é o homem, não é a mídia, não é a notícia, é Deus. A vida é feita de provações e escolhas, sim. Então escolha enfrentar as crises e esperar pela provisão de Deus. Ele vai intervir na sua vida. A vida é feita de encontros inesperados que nos levam a viver propósitos extraordinários. Sim, de repente algo acontece e Deus muda toda a história. Simplesmente fique no lugar certo, fique nas asas do refúgio. E a vida é feita de recomeço e esperança, dizendo que nunca é tarde para você começar de novo. Volte pelo caminho, levante, busque e encontre o refúgio de Deus, e você vai viver uma nova história sendo escrita na sua casa, porque nem tudo termina quando acaba, quando Deus está conduzindo. Você pode ficar em pé no seu lugar? Essa palavra encontre lugar na sua vida, meu irmão. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei por quantas lutas e dramas você está vivendo hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus ainda continua no controle. Eu não sei quantas noites você está chorando, meu irmão. Mas eu sei que o mesmo Deus que permite o choro é o mesmo Deus que traz o sol da justiça pela manhã. Deus ainda continua transformando desertos em mananciais.
Deus ainda continua transformando vales em montanhas, porque Deus ainda é Deus. Ele é o Senhor da história. O mundo pode falar, não tem mais jeito. O mundo pode dizer, desista. Mas o Senhor fala que o que eu faço na sua vida hoje vai reverberar para a eternidade. O que eu estou tratando na sua casa hoje faz parte de algo muito maior, que hoje você não tem conhecimento, mas creia, confie e espere, porque Deus agirá na sua vida. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ter se acabado a esperança, Deus revela o caminho do recomeço e da esperança. Deus é Deus. Feche os seus olhos.